O carro do Gabriel Bortoleto simplesmente parou a mais de 300 km/h em Suzuka. E o mais estranho é que isso praticamente não apareceu de forma clara na transmissão. Não foi erro de pilotagem, não foi falha isolada, e muito menos falta de potência. Foi o sistema do carro decidindo que naquele momento ele não podia mais acelerar. E quando os dados começaram a aparecer depois da corrida, ficou claro que isso não é um detalhe técnico. Isso é algo que não deveria estar acontecendo na Fórmula 1. Durante o GP do Japão, o rádio do Bortoleto chamou a atenção, mas não como um desabafo comum, e sim como um alerta do que ele estava enfrentando dentro do carro. Porque enquanto ele conseguia desempenho nas curvas, nas retas o carro simplesmente deixava de responder. Sem erro, sem travada, sem qualquer sinal claro. E isso é o primeiro ponto estranho, porque não é assim que um carro de Fórmula 1 deveria se comportar. E quando a telemetria começou a aparecer, a situação ficou ainda mais séria, porque teve carro perdendo quase 100 km em linha reta, com o acelerador cravado e sem frear. E isso muda completamente o cenário, porque não estamos falando apenas de desempenho ruim, estamos falando de algo interferindo diretamente no que o piloto pode fazer. E aqui já começa a surgir a pergunta que pouca gente está fazendo. Por que isso não ficou evidente na transmissão? Isso acontece por causa do super clipping, que na teoria é só o gerenciamento de energia, mas na prática é o sistema decidindo quando o carro pode ou não pode acelerar. Isso cria uma situação absurda onde o piloto entra na reta esperando potência total e simplesmente não recebe. E tem um detalhe pior aqui. Isso acontece justamente nos momentos mais importantes da volta. E não foi só o Bortoleto. Max Verstappen também reclamou que o carro ficava imprevisível, que em certos momentos ele simplesmente não respondia. E quando você junta isso com os dados, fica difícil tratar como coincidência, porque começa a aparecer um padrão. E se é um padrão, então não é erro de equipe, é algo estrutural. Agora pensa no ponto mais crítico da pista, saída da 130R ou reta dos boxes. Se o carro entra em clipping ali, acabou. Você perde velocidade, perde posição e não tem reação possível, porque não depende mais só do piloto, depende do sistema liberar a potência. Isso não é só um problema técnico, isso muda a essência da competição. E aqui entra a parte mais absurda de tudo. O Bortoleto foi rápido, muito rápido nas curvas, conseguiu extrair desempenho real do carro, e foi exatamente isso que prejudicou a corrida dele, porque quanto mais energia ele usava nas curvas, menos sobrava para as retas. Ou seja, quanto melhor ele pilotava, mais vulnerável ele ficava. Isso simplesmente não faz sentido dentro da lógica da Fórmula 1. Sempre foi o contrário, quem anda mais rápido ganha vantagem. Mas aqui existe uma espécie de penalidade invisível para quem extrai o máximo do carro. E esse é o tipo de coisa que não aparece na tabela de tempos, mas aparece no resultado final. E tem um detalhe ainda mais importante, porque enquanto muita gente apontou o problema como sendo da Audi, os dados mostram outra coisa. O carro do Bortoleto foi um dos mais eficientes do grid em termos de gerenciamento de energia. Perdeu menos velocidade em momentos críticos do que equipes maiores, e mesmo assim não conseguiu competir. E aqui muda tudo. Porque se o carro que melhor se adapta ao sistema não anda, então o problema não é a equipe, o problema é o próprio sistema. E isso é muito mais grave do que parece. Agora leva isso para uma disputa direta. Dois carros lado a lado, um com a energia disponível e o outro entrando em clipe. A diferença de velocidade aparece do nada, sem aviso claro, e o piloto não tem como prever exatamente quando isso vai acontecer. E isso abre um cenário perigoso. Foi exatamente esse tipo de situação que levou ao acidente do Bergman, onde a diferença de velocidade apareceu em um momento crítico e não houve tempo de reação suficiente. E quando você vê um impacto de 50G, isso deixa de ser só um problema técnico e passa a ser um alerta real. E aqui entra um ponto que incomoda ainda mais, porque esses momentos não aparecem com clareza na transmissão. Os cortes acontecem rápido, as imagens mudam, e quando você compara isso com os dados, fica claro que existe uma diferença entre o que foi mostrado e o que realmente aconteceu. Isso levanta uma dúvida que não dá para ignorar. Será que a gente está vendo tudo ou só o suficiente para manter a corrida mais limpa? Porque quando você junta os relatos dos pilotos com a telemetria, a sensação é de que existe um problema maior sendo tratado como detalhe. E esse é o tipo de coisa que pode crescer rápido. A Fórmula 1 já tentou ajustar isso, mexeu em limites de energia, tentou equilibrar o sistema, mas o comportamento continua aparecendo justamente nos momentos mais críticos. Isso mostra que o problema não é simples. E tem um detalhe ainda mais preocupante, porque se isso continuar, os pilotos vão seguir entrando em curvas a mais de 300 km sem ter total controle do carro, e isso nunca foi o que definiu a Fórmula 1. O que aconteceu em Suzuka não foi só um caso isolado,
foi um aviso, e talvez o primeiro sinal claro de que essa nova geração de carros está criando consequências que vão além do desempenho, tanto na competição quanto na segurança. E agora a discussão muda completamente, porque não é mais sobre qual equipe está melhor ou pior, é sobre o rumo da própria categoria. Porque se o carro decide quando você pode acelerar, então o piloto já não está mais no controle total. E aí fica a pergunta final: isso ainda é Fórmula 1 como a gente conhece ou já virou outra coisa onde o piloto divide decisões com o sistema? Comenta aqui, porque essa discussão está só começando. E tem um detalhe que muita gente ainda não percebeu: isso pode ficar pior nas próximas corridas.